Então, boa noite, obrigado aos Bhaktas, aos estudantes que estão assim, junto comigo, assim, desenvolvendo os estudos do Bhagavad Gita, né? É como o Antônio trouxe a concepção da Sangha, né? Não é Changa, tá, gente? É Sangha. Budista, né? Então, a Sangha seria uma célula. A Sangha seria os juntos, como sangue, juntar, né? Então, os estudantes devocionais, né? Aqueles que praticam a devoção, a fé em Deus, então eles se juntam para meditar, para orar, para fazer yoga, para cantar mantras, né? Na verdade, é um processo espiritual, né? As células, as sangas, são processos onde o número de pessoas afins, como estamos fazendo, eles abrem os textos, os sastras ou os puranas antigos, né? E leem. E dentro dessa leitura, eles fazem uma anamnese, fazem muitas vezes uns questionamentos filosóficos. Ainda no estudo, nós podemos trazer a nossa intelectualidade, as nossas especulações, até os nossos devaneios nesse momento. É até legal, porque começa a assim, ter muitos questionamentos, né? sobre as escrituras aí, até se torna assim, até legal o estudo, né? Então nós vamos dar continuidade. Vocês preferem? Ontem faltou alguns alunos, um aluno muito aplicado que temos, né? O Antônio. Então faltou alguns alunos ontem. Então nós abrimos ontem uma escritura, um Purana, né? Quando falar Purana, uma pessoa perguntou onde que seria um Purana, né? É uma escritura que nós não temos nem catalogado de quantos mil anos ela tem. É o Purana. Perdeu-se quantos anos um Purana tem. Assim, Às vezes encontram-se na Índia Puranas tão antigo que nós não sabemos nem quem copilou os Puranas, né? Nós sabemos do último que copilou os Puranas foi Ganesh. E quem falou foi Kapila Deva. Imagina, Dwarapariuga, Satyuga, temos as histórias dos Puranas ainda, muito antes da Kali Yuga. Então vamos lá. Nós não temos realmente de um Purana, nós não sabemos quantos anos o Purana existe. Assim. Existem eras diferentes, essas escrituras indianas. Então realmente são muito antigas e muito valiosas, né, de conhecimento. Ela é a pedra, falado que os Vedas, Veda significa verdade, verdade última. Né? Então, falando que os Vedas ele é a joia do conhecimento espiritual. Ele é realmente uma relíquia onde estudou os Vedas, estatisticamente, ou pesquisando, foram os homens mais inteligentes que viveram. Einstein, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, Prabhupada e tantos outros santos, né? Bhaktivinoda Thakura. Então, tem muitos sábios que se basearam toda a vida nos Puranas antigos. Né? Então, para a gente começar, algum irmão, alguma irmã, teria alguma pergunta para começar o estudo dos sastras? Então, estamos em abertos. Tá? Quem quiser fazer alguma indagação para irmos. Sim. Oi? É a Alice falando. Oi, Alice.
quando você fala dos deuses hindus, eu sempre fico meio na dúvida, eles Como é? na forma humana, como os orixás, por exemplo, eles já É, encarnados. eles são encarnados? Não, eles já encarnaram como humanos. Essa é a minha. Não, eles sempre foram deuses, Alice. Só que eles vieram aqui na Terra. Sim, eles encarnaram, mas só que quando essa linguagem da encarnação, uma linguagem coloquial, seria como nós, espíritos comuns, que ganhamos a chance de encarnar por algum motivo. Seja ela você amar sua mamãe, amar seu papai, amar ou namorar, algum objetivo de uma encarnação todo mundo teve. É uma encarnação. Porém, esses semideuses, eu estou só retratando o que os Vedas falam, tá, Liz? Esses semideuses, eles são, imagina só, um governo, tem um governante e tem os seus ministros, ministro da agricultura, ministro da água, ministro das finanças, ministros e ministros, para que os ministros possam ajudar a governar um país, não é assim? Pois bem, esse princípio da governância é o princípio de Deus, né? Então Deus, ele é Deus, a pessoa suprema, e ele tem os seus ministros. Esses ministros administrativos, então na Índia é colocado como semideuses. Ou seja, ele não é Deus, é semi-Deus, ministro. Ele é um semideus, onde ele tem potências também incomensuráveis, né? Nunca brinca com um deles, né? Por exemplo, falado que o seu Shiva, o Purana fala que ele tem 80% da potencialidade de Deus, mas mesmo assim ele é bem pertinho, ele é. O próprio adora o seu Shiva como um deus, né? Então ele é bem perto, mas ele ainda é considerado um semideus, assim, com toda quase a potência de Deus, 80%, né? Então, como você falou a palavra orixá, né, que também é uma palavra muito coloquial no Brasil, porque nós vamos buscando o nosso cérebro, quando desconhece outras culturas, ou outras escrituras, ou outra religião que é colocada de maneira um pouco diferente. Então, o nosso cérebro, como ontem houve uma pergunta sobre, novamente, o orixá, acho que foi a Luana, então o cérebro tenta fazer o sincretismo das culturas, né? Então, por exemplo, nós sabemos que os orixás, por exemplo, que vem da África, né, que já é uma cultura africana, sabemos que o orixá tem uma força, né? Então, por exemplo, se você quiser colocar no sincretismo, por exemplo, aquela mãe Ansã do vento, né? Seria o seu Indra dos raios, tá? Se você, por exemplo, quisesse colocar, não sei se na África tem algum orixá do fogo, deve ter, lógico. Então, do fogo. Aí você poderia colocar o semideus Agni. Então, mas mesmo assim, são religiões e culturas e nomes diferentes, entende? Então, inclusive, é interessante agora fazer essa analogia, porque parece que na Umbanda tem o Oxalá maior, né, que é o maior dos orixás, o orixá menor, que é considerado Jesus. Então você observa que existe uma hierarquia dos deuses, né? E que a maioria das culturas existe esses deuses administrativos e existe um pai maior que administra todos, entende? Deu para explicar-lhes? Sim, é porque você falou que Ganesha teria escrito, não foi isso? Puranas, não foi isso que você falou?
Foi. Você observa que o Ganesha ele tem 2 marfins, né? E um dos marfins Uhum. dele, para escrever como ele tinha que escrever ali os Vedas, na verdade ele escreveu os Vedas, né? Todo, né? Então ele teve que quebrar o marfim para ser um tipo de escrita dele, né? Então é falado nas histórias védicas que o primeiro escriba do mundo foi Ganesha. E tinha uma função, entende? Ah, interessante. Tá. Então o primeiro escriba do mundo das escrituras foi Ganesha. Isso baseado nas histórias védicas, tá? Nos Puranas que contam as Uhum. histórias deles, tá? Então, nós estávamos, não sei se você participou dessa aula, onde Krishna falava que ele era o inseminador do Brahman. Ele dava vida, né? Ele inseminava o Brahman, e do Brahman, tudo se criava, inclusive os semideuses. Então, como na Índia existe um grande número de filósofos impersonalistas, então eles falam sim, como nós falamos aqui no Brasil, Ganesha é Deus, Shiva é Deus, Lakshmi é Deus, é Deus. Então, para eles, no panteão, eles chamam panteões dos deuses, né? Então, a religião hindu, ela é bem complexa por causa disso, porque você tem que priorizar o estudo vedântico para você entender melhor como eles fazem, o segmento religioso deles, entende? Respeitando os sistemas de castas, respeitando os semideuses, sabendo de Brahman, né? Então é uma religião um pouco complexa de entrar, né? Até para definir a linha filosófica. Senão, é como aqui no Brasil, que pegamos os resquícios da linha védica, na Índia, e aí realmente nós acabamos virando uns filósofos realmente personalistas, né? Shiva é Deus, Lakshmi é Deus, Parvati é Deus também, Lakshmi é Deus, porque é Deus, porque é Deus, 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 Deus. Então a gente entra no impersonalismo do panteões dos deuses. É uma, aqui no Brasil, como não tem uma linha mais Vaishnava, ou shivaístas, então eles entram no panteões do Brahman e adoram tudo de uma vez só. Entendeu? Tornando a Uhum. filosofia impessoal. Dá para Muita entender? coisa, mas acho que estou caminhando. Eu não te falei que seria fácil, né? É. Mas é por aí. Obrigada, obrigada. Mas deu para esclarecer. Deu para esclarecer um Obrigada. pouquinho, né? Aham. É. Mas é interessante como todos os orixás também, por exemplo, da África, eles trazem um tipo de benefício, né? Eu vou adorar tal orixá porque eu quero conseguir um filho, vou adorar tal orixá porque eu quero um dinheiro, vou adorar tal orixá porque eu quero isso. São aquelas trocas espirituais até muito comum, né? No tomar lá da cá, né? Nos nossos desejos. Todos nós desejamos alguma coisa. Né? Então, isso aí também influencia na cultura védica dos desejos, entende? Por exemplo, Ganesha é um dos deuses da Índia, se eu não me engano, é o mais adorado. Se não for mais adorado, depois de Shiva. Por quê? Porque Ganesha, ele favorece ele dá favores materiais. A pessoa que tem um mau karma com dinheiro, tem problemas financeiros, ou sempre arranja problemas como eu, né? Tem que adorar Ganesha para ver se alivia, né? Então, é falado que Ganesha, por exemplo, ele é um removedor dos obstáculos da matéria. Né? Ele é um removedor. Como ele é um removedor, o pessoal pensa que também a parte administrativa do dinheiro, né? Também vincula a prosperidade. Quando ele remove as coisas difíceis da gente,
automaticamente, quando limpa, a prosperidade chega. Só que a prosperidade, existe uma deusa da prosperidade, que ela é esposa de Vishnu, que o nome dela é Lakshmi Devi. Ela é a deusa da fortuna. Então, por exemplo, o Ganesha, removedor dos obstáculos, Lakshmi, ela é a deusa da fortuna. Aqueles que gostam muito de dinheiro, né? Então, os brahmanes aconselham a adorar Lakshmi, né? Aqueles, por exemplo, que são renunciados, que são yogis, que são vedantistas, né? Eles já são aconselhados a adorar Shiva, que é o senhor da yoga, chamado Yogesvara, né? Então, tem uns que correm, outros já renunciam. Então, são as naturezas humanas nos tridoshas de Shiva que controlam a cada um de nós. E também, porque existe o nosso destino a ser tratado aqui na Terra, né? Existe um destino. Krishna faz um destino, um karma, uma missão, não importa o nome. Mas você tem que vivenciar, todos nós temos que vivenciar nesta encarnação esse destino. E dentro do destino, da linha do destino, existe o nosso livre-arbítrio também, que podemos viver uma vida santificada, espiritual, ou podemos viver uma vida degradada, demoníaca. É uma questão só de consciência. Nós estudamos esse outro dia, consciência divina e consciência demoníaca. Então é uma questão de troca. O destino todo mundo vai passar, tanto os divinos quanto os demônios. Isso aí ninguém corre. Do karma, do nosso destino, ninguém corre. É traçado por Deus, pelo Pai Maior, o destino de cada um de nós. Entende? Ele é implacável, como uma lei que temos que seguir, achando bom ou não. Por exemplo, nós temos um caso de um pai de uma pessoa que está na roda, que está doente. Então, ontem ela até relatou. Peço até desculpa por estar dando esse exemplo, mas então, automaticamente, devido ao destino dele, o que cultivamos, seja a depressão, seja a tristeza, seja a cólera, desenvolveu uma doença, né? Então é assim, a vida é muito óbvia, porque nós temos o Dharmaraj, que também é uma expansão de Deus, né? O teu do Dharma, tem o Dharma Raja, que é uma encarnação de Deus, Dharmaraj, considerado também um semideus. E tem o Yamaraj. Então, nos ensinamentos de Yamaraj, que ele seria o senhor da morte, por exemplo, de todos nós, Yama, Dharmaraj e Yamaraj. Um é com Y, o outro é com D. Então, Yamaraj, da morte. Dharmaraj, da religião, do correto, do certo. Dharma. Então, dentro dos ensinamentos do Yamaraj, como assim? O nascimento, a doença, a velhice e a morte da entidade viva são 4 componentes naturais de cada um de nós, que ninguém escapa. Isso é uma lei. Nascimento, doença, velhice e morte. Nenhuma alma escapa. Porque é estabelecido como uma lei kármica de Yamaraj. Então, nesse momento, as almas, isso pode acontecer com qualquer um de nós, quando nós não aceitamos certas leis que nos regem, né? São leis superiores ao nosso próprio ego, ao nosso próprio conceito. Assim, não importa o que você pensa, vai acontecer. Então, por isso que o nosso ego, às vezes, queremos sempre nos colocar, se posicionar, ou dizer que está certo, mas tem leis no universo que são superiores a todos nós. O que nos resta? Aceitar humildemente.
as resignações. Por isso que Cristo fala assim, a resignação cristã, né? Os espíritas falam resignação. Né? Então, acho que Buda também falou sobre a resignação dármica. Né? Então, nós somos resignados a aceitar certas propostas sobre nossas vidas, porque nós pegamos os conceitos do conhecimento védico, por exemplo, para ser aplicado e confortar a nossa inteligência, confortar a nossa alma, confortar o nosso ser. Tudo bem, não deu para entender que funciona, que eu não sou o controlador da minha própria vida, que quando eu tenho vontade, o meu corpo tem vontade, eu não consigo nem controlar a vontade de ir no banheiro. Eu não controlo nada. Existe o controlador supremo bem acima de mim. E ele sabe do meu passado, ele sabe do meu presente e saberá também do meu futuro. Então é quando um devoto, um bhakta, ele chama-se rendição 100% a Deus. Ele entrega, ele renuncia e entrega a vida dele a Deus. Ele começa um processo mais intenso da vida espiritual. Né? É por aí. Tá bom, Alice? Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, minha consorte aqui está pedindo que abra o altar para que vocês possam mudar suas idades, tá? Então nós vamos... Esse momento é um momento de oração chamado de Govinda, né? Govinda Adipurusha. Então eu vou abrir o altar e vocês vão ouvir esse mantra. E aqueles que quiserem ficar em oração com Govinda Adipurusha. É um mantra rápido e a gente faz a oração no altar. Tá? Trabalho de manhã, mas estamos assim, né? Quebrando galho. Eu acho que Deus vai entender as nossas falhas. Então eu vou abrir o altar então e colocar Govinda de Purusha para a gente meditar um pouco. Tá? Govindam Haripurusham Namaham Bhajami Govindam Haripurusham Namaham Bhajami Govindam Haripurusham Namaham Bhajami Enam Kanvanda Maravindanalaya Taksam Parmavatam Samasitam Purasundaram Kandar Akom Vidamaniya Vishesha Shobha Govindam Haripurusham Namaham Bhajami Govindam Haripurusham Namaham Bhajami Govindam Haripurusham Namaham Bhajami Andani Asa Sakale Sri
É, então eu estou assim fazendo alguns conceitos, né, da religião védica, né, ou mais ou menos o funcionamento, né, porque é a minha missão. Eu sou um pregador, né, e tudo, e nós recebemos, acho que essa missão aí, o Guru deu de fundarmos uma escola, né? Só que não é uma escola só vedantista, né? É uma escola xamânica, onde nós estudamos vários conceitos de conhecimentos, assim, conhecimentos mais aprofundados, né? Então, o que eu queria dizer é que eu coloquei esse mantra e coloquei para abrir o altar, Govinda Adipurusha, né? Tamaham Jami, é quando a gente abre o altar na religião e a deidade, Deus, as deidades são as formas, né? Aqui a gente pode chamar de estátuas ou estatuetas, né? Mas na Índia, essas estatuetas elas ganham forma humana, né? Então oferecemos comida, oferecemos água, oferecemos reverência e você tem dentro do arquétipo da religião uma intimidade com as deidades, pode ser com Ganesha, pode ser com Krishna, pode ser com Mãe Lakshmi, né? Por isso que montamos o nosso altar. É interessante que as deidades de cada casa, dos grihastas, que são os casados na Índia, e ela ganha uma personalidade ali, a deidade ela ganha personalidade ao adorador daquela deidade específica. Ela ganha uma personalidade, ela ganha uma vertigem ali acoplada. Muito interessante. Depois nós vamos adentrar mais no campo de como funciona o altar indiano, de como funcionam as adorações, as deidades, né? Para aqueles que querem vincular o processo maior das adorações. Alguma pergunta até aí? Boa noite, Chey. Eu tenho. Por favor. Eu tenho, sei lá, uma dúvida, na verdade. Como que é pra gente aqui? A gente é muito sincrético no Brasil, então a gente agrega tudo, vai fazendo. Eu acho que a gente é universalista por nós mesmos. Graças a Deus, né? Somos isso, não dá. É tudo misturado e para mim é ótimo, porque sou brasileiro, né? Mas como que é o conceito, ou védico, ou bramânico, ou Hare Krishna, não sei, eu peço até perdão pela expressão, porque eu não sei como me referenciar, do que seria a gente, assim, em comparação a eles. Eu sei que tem várias vertentes, tem essa questão, uns com muito não violência, não carne, e tem aqueles védicos a ponto de não pode nem alho nem cebola, e a gente faz tudo isso, tipo, a pergunta no final a gente, eu sei que a gente sente a espiritualidade, mas aqui no Brasil, você que foi você que abdicou e foi para monastério, como que é para gente que está fora desse contexto? A gente estaria, tipo... A pergunta a gente está só brincando ou eles entendem que a gente está no caminho? Ele vai falar, não, é tudo fanfarrão, né? Nós que reza para Ganesha, para lá, senão não reza nada porque faz tudo errado, come carne, está tudo errado. Como que é esse conceito de quem está começando e tinha um outro conceito, uma outra cultura? Vendo? Primeiramente, Antônio, boa noite. Eu estava sentindo saudade das suas perguntas intrigantes ontem, né? E esse conceito, saiba que dá um leque de outros conceitos
que tem que ser, digamos, é um mapeamento para chegar ao conceito sincrético da, da cultura brasileira, né? Então, nós estudamos essa parte social no monastério, Antônio, e a própria instituição nossa criou um grande erro. Sabe qual é o erro que a religião, por exemplo, criou, a minha religião? O erro de trazer a cultura junto com o conhecimento védico. Então, o conhecimento védico é uma coisa, a cultura hindu é outra coisa. São duas coisas distintas, entende? Então, tem povos no mundo interessantes, por exemplo, o povo judeu. O povo judeu, ele é uma cultura religiosa que eles nasceram judeus. Eles nasceram aceitando o Alcorão, né? É o Torá. É o Alcorão. Então, Torá. Torá, né? É, Torá. É. Então, eles tiveram que nascer aceitando o Torá, uma verdade única deles, entende? Da mesma forma, o povo indiano nasceu dentro do conhecimento védico, o qual as escrituras eram Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Shri Upanishad. Então, eles não tiveram muita chance. Entende? Porém, é um povo altamente religioso, que não come carne, mais puros. Eles vê os filmes indianos, eles têm uma pureza, eles preservam a cultura. Socialmente falando, eles são um povo muito religioso. Entende? Agora, no Brasil, Antônio, por incrível que pareça, nós não temos berço religioso. Nós não temos berço religioso. Então, quando você usa essa palavra sincrético, o que aconteceu? Nós somos importadores de culturas. Porque como nós não temos a nossa, ou nós negamos a nossa, por exemplo, a nossa verdadeira cultura religiosa, se seguíssemos, seria a xamânica ou a pagelância da primeira conexão com a espiritualidade, né? Então, muitas pessoas falam que o índio agora é culturado, ou eles eram desaculturados. Eu acho isso uma imbecilidade, porque todas as tribos, todas as etnias do Brasil, por exemplo, eles têm a sua cultura. Os que preservaram, eles trouxeram os seus conhecimentos espirituais, entende? Por que eles dizem cultura ou desaculturaram? Quem desaculturou? Quem desaculturou foram os padres, foram as pessoas, foram os evangélicos brancos. Chegaram lá dizendo que ia salvar os índios. Salvar de quê? Que atenção, né? Entendeu? Salvar de quê? Então, eu estava aqui na Eco 92, Antônio, quando, no Rio de Janeiro, aqui não, eu estava no Rio, quando houve o primeiro encontro, nós vamos fazer ainda no Leão, é um encontro interreligioso. Então, era quando teria a proposta para todos os religiosos de todas as crenças, de todas as raças, se integrarem sem o formato de discriminação ou puxando, dizendo que a minha religião é melhor. Né? Então, ele se espalhou no Rio, da Eco 92, espalhou no Rio, alguns misturaram todos os conceitos do conhecimento e se colocaram como ecumenistas. Então, o ecumênico é aquele cara que tem tudo ele fala, tudo ele tem uma explicação, tudo ele tem uma teoria de todos os conhecimentos. Eu sou ecumênico.
mas ele não tem raiz. Ele não tem força. Ele tem, teoricamente, conhecimentos do que ele estudou, mas profundidade, esse cara ecumênico ele não tem. Porque ele não tem força. O conhecimento dele todo é teórico. Então ele vai na igreja católica, ele reza, ele vai no evangélico, ele reza, ele vai na alcunha, ele pega santo. Então ele é tudo e ao mesmo tempo ele não é nada, porque ele não tem uma base segura dentro de si. Ele não tem o conceito do conhecimento seguro. Então ele é conhecido como ecumênico. O universalista, do que nós propomos na Eco 92, já é diferente. O universalista, ele tem a proposta dele, ele tem a religião dele, ele tem o conceito dele, ele tem a raiz aonde ele pode subir como uma árvore forte para Deus. Porém, ele agrega valores. Ele não se limita a um fanatismo religioso. O universalista, ele é um agregador de valores dos irmãos. Poxa, irmão, que bom, a tua religião é linda. Eu tenho a minha, eu amo minha religião, mas a tua é demais. Alguns conceitos que eu amo. Então, nesse momento da nova proposta de uma estrutura espiritual, nova e velha, né, Antônio? Porque nós já estamos há anos fazendo isso. É uma agregação, uma grande festa, onde não há uma diferença. Existe uma peculiaridade do respeito a todos os religiosos. Então, mesmo sendo indiferente ou opiniões diferentes das religiões, por que não nos agregamos? Por que tu não canta uma música do teu Deus e eu canto uma música do meu Deus e a gente faz uma corrente universalista para subir junto? Porque, pelo que eu estou enganado, no mundo espiritual não tem essas subdivisões, sabe, Antônio? Não tem, esse prédio aqui é só de budista, esse prédio aqui é só de, esse prédio aqui é só de. Esses conceitos é muito nosso, do nosso ego, do nosso, na verdade, quando se tornamos um fanático religioso, é o nosso medo, né? Porque pegamos a religião como tábua de salvação. Então, não me tira, por favor, entendeu? Não sei se deu para explicar bem, Antônio, sobre o conceito. Então, nós temos a tendência, sim, viu, Antônio, de ser sincrético. Então, é um dever, parece que do carioca, uma natureza do Rio, do sincretismo, e também há uma natureza dos pregadores de depois esmiuçar e explicar cada ponto, como estamos fazendo agora, entende? Especificamente sobre a cultura védica. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar o nosso sagrado Umbanda, né? Você sabe que cada casa de Umbanda ela tem suas normas, né, Antônio? As suas regras, entendeu? Por exemplo, isso se difere do conceito da minha religião, que nós temos que ter um mestre que represente há 5.000 anos, entende? Então, você observa que aí começa, né, as diferenças culturais e religiosas. Então, a própria cultura de cada país influencia completamente. Como aqui recebemos muito negros da África, entende? Graças a Deus, né? Nós temos essa raiz forte, entendeu? E aí começa o sincretismo realmente, tá? Eu, sinceramente, eu não vejo nenhuma ofensa, né? Às vezes eu vejo muita misturada na cabeça das pessoas, né? Às vezes cabeças confusas, às vezes pega tantas informações que as informações são errôneas também, e elas captam e já passam para outras informações, mitificando os conceitos verdadeiros, e aí começam. Isso eu não gosto. Eu gosto de pessoas que, quando eles trazem um conceito, eles estão sabendo, eles estudaram, eles pesquisaram, então tragam um conceito formado. Aí eu acho legal, entende? Agora, uma misturada de lé com pré não é legal. Não traz, não traz um segmento mais autêntico para todos nós. Pode nos confundir a nossa inteligência, sabe? Alguém mais quer perguntar alguma coisa?
Alguma pergunta, Fabiano? Tudo bem, Tchê? Tudo bem. Então, na verdade, se você me permitir, eu queria fazer uma reflexão, que é de uma questão que a gente sempre fala aqui dessa essa relação da espiritualidade e a ciência, e que cada dia que passa eu acho que é muito importante. Hoje você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando no Evangelho, que eu não lembro exatamente como foi o contexto, mas de que uma pessoa com vários títulos de Harvard, de universidades, enfim, não teria essa sabedoria, essa bondade que tem o que pratica a espiritualidade, porque ele tem uma sabedoria tão importante, que é essa sabedoria da vontade, do amor, de querer realmente mudar as coisas e do amor ao próximo, que me ficou muito gravado. Eu comecei a pensar, fiz uma linha de tempo, desculpa se saiu um pouco de contexto, mas queria compartilhar com vocês. Fiz uma linha de tempo de como a ciência, eu acho que para a gente evoluir como humanidade, como sociedade, ela tem que aceitar ou estar junto com a espiritualidade, porque vai ajudar muita coisa. Aí eu comecei a ir para trás e ver os grandes pensadores científicos que mudaram a nossa humanidade, começando com Galileu, que ele, na verdade, de onde que ele tirou todo esse conhecimento, essa ciência? Foi da espiritualidade, que mostrou para ele. Aí depois você vem Miguel Ângelo também. A espiritualidade mostrou para ele um conhecimento que para a época era impossível. Então a espiritualidade sempre teve uma verdadeira ciência muito mais rica e sábia do que a do próprio homem. E aí, indo mais perto do nosso tempo, tem Einstein, antes Nikola Tesla também, que ele planteou uma energia limpa, renovável, que realmente ia mudar a gente como espécie, como raça humana, se a gente não tivesse que usar os O fósseis. planeta ficou atrasado 100 anos por causa de Tesla. Por causa de Tesla. Aí depois eu fui me pesquisando, me adentrando um pouco mais, e aí eu vi o próprio Einstein, da teoria da relatividade, que ele mudou o conceito de tudo e mostrou uma verdade que, no momento, os cientistas que estão nesse plano, eles tratavam ele de louco. Então, sempre a espiritualidade trouxe a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento. E uma das coisas que me ficou marcante, que eu pesquisando, eu comecei a ver e eu comecei a pensar o que foi o que mudou realmente essa a nossa era, esse último século, digamos, o que foi que deu uma mudança radical. E eu acho que houve foi, muitas. que foi a energia atômica, né? Uhum. E aí eu estava vendo quem foi o que inventou essa energia atômica. Eu fiz umas anotações só para encerrar. E aí teve um projeto chamado Projeto Manhattan, que foi nos anos 40, onde até Einstein ele estava dentro. Esse Projeto Manhattan, quem estava na cabeça disso era um Robert Oppenheimer. Não sei se a pronúncia está bem. Era um alemão. Uhum. Aí ele nos anos 45, em Novo México, ele fez a primeira detonação nuclear. E nesse dia, tinha uma sala com vários cientistas, ele falou uma frase para todo mundo. E a frase foi essa aqui que eu vou ler para vocês. Ele falou assim: agora eu me tornei a morte, a destruição do mundo. Agora eu me tornei a morte, a destruição dos mundos. E essa frase ele tirou do Bhagavad Gita. Olha como, e aí não só isso, sino nesse dia ele deu uma cópia do Bhagavad Gita para todos os científicos que estavam na sala
E ele falou que ele estava fazendo isso com muita culpa, mas, por outro lado, ele sabia que essa ia ser a chave para mudar a humanidade, porque a energia atômica era uma energia que já, o ser humano, que o mundo, que essa Terra já teve contato através de divinidade, de deuses, e eles iam nos acercar a eles, mas ele estava lidando com uma coisa incrível. Aí eu fiquei assim pensando muito, porque aí tem uma foto dele com um Bhagavad Gita na mão, dando na sala para os científicos. Então ele tinha, imagina, o científico mais nesse momento que inventou a bomba atômica, ele estava com esse livro na mão, um livro védico, que a gente está estudando agora. Então aí essa relação é incrível, né? Você me fez lembrar, Fabiano, da história do Mahabharata, né, da guerra do Kurukshetra. Então, Arjuna tinha um inimigo que era o filho do mestre dele, era filho de Dronacharya, do mestre espiritual e do mestre bélico de armas, de Arjuna e dos 5 Pandavas, né? Então, o filho desse mestre, ele era super poderoso, muito, muito poderoso, um guerreiro muito poderoso. Pois bem, não estou bem lembrado do nome dele, mas ele foi para o lado escuro, para o lado negro da força, entende? Ele, entre os Kurus e os Pandavas, ele escolheu ficar do lado dos Kurus, do outro lado que ia brigar contra Krishna, contra Arjuna, né? E é interessante porque quando eles sentiram que eles tinham, parece que 10 vezes mais soldados, né? Uma Alkshahini era feita de 3.000 elefantes, 10.000 homens, 15.000 cavalos, uma Alkshahini. Eles tinham 100 Alkshahini, os Kurus, e os Pandavas tinham poucas, eles eram 10 vezes mais preparados belicamente. Pois bem, mas Krishna estava lá então, né? Como Sanjaya falou, no último verso do Bhagavad Gita ele fala, né? Aonde há Krishna, né? Onde há Krishna e Arjuna, o arqueiro supremo, sempre vai haver vitórias, derrotas, sempre vai haver vitórias, verdades, espiritualidades, dharma. Aí ele fala, né? Sanjaya fala no último verso, esta é minha opinião, porque Sanjaya está falando o Bhagavad Gita, né? Então, o que eu queria dizer é que neste momento da batalha, ele largou, ou ele ia largar, ou acho que ele largou a primeira bomba atômica. Só que era tão poderosa, eles chamavam a bomba atômica, era Brahmastra. Por isso que o Einstein colocou atômica, porque ele pesquisou, pesquisou esse Purana antigo da ciência dos Vedas, e ele descobriu esse nome da Brahmastra, né? Que era atômica. Só que eram bem mais tecnológica, eram guiadas as bombas pela mente, era uma tecnologia incrível. Em suma, ele deu uma surtada e ele largou essa bomba atômica. E só quem segurou ela foi Krishna, porque ela ia e quando ela voltasse, aniquilação total do planeta, uma bomba atômica. Então, você falando isso do cientista, né? Hoje, acredite, o homem, devido a tudo isso, né? Ele tem conhecimento para acabar o mundo. Sem dúvida. Entendeu? Agora, o que temos que rezar muito, porque já está na mão de muitas maldades, de muitos seres do mal, certos conhecimentos destrutivos, entende? É muito forte isso. Então, o que a gente tem que fazer é pedir, se purificar, transformar, fazer a nossa parte para a gente amenizar esse mundo de demônios. Equilibrar, né? Equilibrar um Os pouco Vedas para falam que é o mundo de demônios, né? Entendeu? O mal aqui, na verdade, impera.
Os bonzinhos, os religiosos, as pessoas que querem fazer alguma coisa, é uma minoria. Muito pequeno. Entende? Sim, total. Então eu vou ler aqui um verso hoje, né, do Bhagavad Gita. Eu vou nesse verso que eu acho interessante. Então ele fala aqui, né? Krishna dando uma instrução para os Bhakti, né? Os Bhakti, sobre como viver melhor, né? Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita. Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, ele está firmemente fixo em consciência perfeita, né? Então eu vou abrir aqui para continuar um pequeno comentário sobre esse verso, o qual Krishna. O que seriam os seus sentidos e o objeto dos sentidos? Pergunta. Valeu. Sentidos, objeto dos sentidos. Que Krishna está falando. Nós temos 5 sentidos funcionais, né? Então, existe sentidos e objeto dos sentidos. Então, vamos lá. Por exemplo, a forma, né? O que atrai, por exemplo, o homem? Forma de uma mulher. O que atrai a mulher? A forma de um homem. O que atrai a nossa língua? Uma boa comida. O que atrai nossa narina? Um bom aroma de um bom incenso. O que atrai nossos ouvidos? Músicas que gostamos. O que atrai os olhos, né? E o que atrai nosso tato? Palpável. Então, esses são os 5 sentidos. O ponto é que esses 5 sentidos, quando eles não estão conduzidos, quando eles não estão guiados como 5 cavalos na rédea, eles podem nos arrastar. Aí é que está, né? Os 5 sentidos, como eles são funcionais, a todo minuto eles trabalham para trazer informações cerebrais para cada um de nós. Então, se eles não tiverem treinado no que comer, no que cheirar, no que ouvir, no que falar, o que tocar, então ele pode nos desviar do caminho sagrado, os 5 sentidos funcionais. Então, se eles estiverem controlados em uma direção correta, então provavelmente eles guiariam a alma numa direção correta, não a degradação da vida, né? Então Krishna fala aqui no verso, aquele que é capaz de retirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seu membro para dentro do casco, ele está firmemente fixo em consciência de Krishna, né? Então você vê que, por exemplo, para uma pessoa ele levar uma vida espiritual, por exemplo, vamos fazer um trabalho, e pessoas começam a jejuar, comer a comida melhores, eles não vão para a festa, não bebem álcool, eles começam a... Então, justamente eles se retiram, eles retiram os seus objetos dos sentidos, que podem trazer prazeres momentâneos, né? Mas também o devoto ele sabe que aqueles prazeres momentâneos podem trazer uma degradação da sua própria existência ou da sua própria alma. Então você vê que quando você vai avançando gradativamente, você vai retirando os seus sentidos dos objetos, o que te traria
um desfrute temporário que você acharia anteriormente que seria a tua autorrealização e que muitos de nós hoje sabemos que não é mais. Então, você retirou os seus sentidos de alguns objetos que você sabe que hoje poderiam ser maléficos para a tua vida espiritual. E aí, um animal interessante, né? A tartaruga, né? Então, a tartaruga, que já viu uma ou que já teve uma, você observa que a tartaruga, dentro do perigo eminente dela, ela recolhe os seus membros para dentro do casco. Por que que ela recolhe? Lógico, para auto se proteger. A tartaruga, ela se protege quando ela recolhe os seus sentidos para dentro do casco. Então ele fala aqui, ó, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firme, esta, firme, está firmemente fixo na consciência perfeita. Então, você observa por que os iogues, por que os devotos, por que as pessoas fazem as suas introspecções, as suas meditações, porque elas retiram os seus sentidos dos objetos que te davam certos prazeres, que poderiam ser discrepantes para você, se protege como a tartaruga na sua introspecção, e ela fixa a mente na yoga. Então, fixa em conhecimento perfeito. Então, é como você tivesse ali com um firmamento espiritual, como se tivesse com sua força, como se tivesse conectado com o eu superior. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, como o yogi. Então, ele se retirou, ele renunciou para um objetivo maior, a vida espiritual dele. Alguma pergunta? Qualquer forma. Nesse momento, a gente está meio que sendo forçado a viver como uma tartaruga, né? Bhagavad Gita Kid! Bhagavad Gita Kid! Eu até postei no grupo outro dia sobre a tartaruga, falando sobre a carta da tartaruga que ela representa. Às vezes, Marcinha, aquela nova, velha, às vezes não aceitamos no amor, né? E aí nós temos que, muitas vezes, aceitar na dor, né? Sempre, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém aceitar nada no amor. Você já viu? Já conheceu alguém? Não. Eu não. Eu sou o teimoso em pessoa, o rebelde. Eu tenho que sofrer, eu tenho que chorar para aceitar. Tchê, Oi? então, eu acho incrível isso, porque quanto mais nós ampliamos o conhecimento, a gente vai chegar na sabedoria. Como eu digo, um dia a gente fica sábio. É sempre muito igual, né? Sempre muito similar. E é sempre com o coloquial para aquelas pessoas entenderem. Meus pais são cristãos, principalmente minha mãe, católica, e para ter a sua autocomunhão, a Igreja Católica pediu para o Papa, né, Francisco, falou, não esqueçam, tem a súmula para a sua autocomunhão, que é contrição, o ato de contrição. Aí eu gosto de fazer essas jogadas com as palavras para a gente sempre relativizar. Meditação, medir a minha ação. Mas para medir a minha ação, eu não posso estar fora. Então, eu tenho que conter a minha ação dentro de mim. Contrição. E é basicamente o que ele fala. Se você está fora, você está recebendo cada vez mais estímulos. Então, se você está o tempo todo se estimulando, não é à toa que... O que a gente diz que a consciência é a grande ilusão? Porque é o estímulo visual que mais nos engana. Tanto é que estão mágicos e afins fazendo aquele truque, quando tu vê, ele chamou a atenção ali, tira a moeda dali, porque os olhos se enganam. Então,
E assim, só para contextualizar, hoje, inclusive, aquela energia do terço provavelmente era por mim que você estava filtrando alguma coisa junto, que eu estava numa pemba, numa peia. Dois. Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso, mas enfim. E eu estou desde ontem sentindo muito essa energia de... sabe a mensagem da Mãe Divina, a música que a gente canta? E também muito essa questão de piedade, misericórdia, mas não no sentido de apelo, no sentido de sentir e espalhar, que os outros sintam. E de ontem para hoje eu estava muito nessa informação. E voltando assim, aí eu estava, cara, mas está tudo tranquilo, eu sei que isso vai passar, é temporário. E agora a resposta veio novamente, mesmo não sabendo. Contrição, tipo, entra mais um pouquinho dentro de ti, diminui o estímulo, gratidão. Antônio, você poderia repetir a hermenêutica da palavra? Foi concentração? Ou Contrição, conter a ação. conter a ação Eu hermenêutica? não posso Contrição. conter aquela coisa. Muito bem. Eu Exatamente, só acertou em cheio a hermenêutica. contei o que é meu, o que é teu eu não posso Contrair, conter. né? Uma contrição é um corte da própria ação, né? Eu não posso contrair, eu não posso conter o que é teu. Eu só posso conter o que é meu. Uhum. Não é verdade? Muito bem colocado, muito bem colocado. É isso mesmo. Por isso também que sempre está muito misturado, né? Fabiano, o nosso guru, ele falou que o problema dos cientistas é que eles querem ser Deus, né? O problema maior dessa que está sendo essa unificação é que os cientistas eles querem ser Deus, eles querem estar com a fórmula da vida, né? Então, neste momento, como o Krishna fala que eu dou o conhecimento, a lembrança e também dou o esquecimento, ele fala também que eu sou a inteligência dos próprios sábios. Então, na verdade, nós estávamos falando em um governo e estávamos falando também, Fabiano, sobre uma organização governamental dos próprios ministérios, né? E, por incrível que pareça, nós temos ministérios desse planeta, o qual tudo que é chegado até nós, ele tem que ser autorizado. Porque, por exemplo, se você der 1 quilo de chocolate para uma criança, ele vai comer até de dor de barriga, ele não vai ter o que o Antônio falou, uma contrição. Uhum. Entende? Então, nós temos uma certa tecnologia científica que já é muito grande. Nós temos mais tecnologia do que possamos imaginar neste momento. Então, corremos sérios perigos por isso. Porque nós não sabemos, de fato, nas mãos de quem está o poder tecnológico. Nós não sabemos. Com certeza, muitos governantes da Kali Yuga, diga-se a maioria, Fabiano, eles não são pessoas espiritualizadas, viu? Ou nós não sabemos bem de que lado eles estão. Talvez as almas corrompidas pelo poder, talvez nunca teve um embasamento religioso, se não for buscar votos nas igrejas, porque na prática da vida dele, o envolvimento com esse poderio do campo material, ele é o mundo da matéria. Então, o mundo da matéria ele é regido e governado por seres altamente materialistas, que não têm uma ética de respeito. Eles estão cegos, né? O que eles querem é o poder. Uhum. Estão cegos. Sempre foram cegos. Eles não têm o conhecimento do que nós estamos falando, entende? Eles não têm.
Por isso que eu falei no Evangelho, porque eles se capacitaram em um outro tipo de universidade. Então, é muito simples, às vezes, você conhecer uma pessoa, veja a área que ela se formou dentro da área da universidade. Então, ali, aquela formação universitária vai dar um formato. Ademais, por exemplo, países muito imperialistas como os Estados Unidos, entende? Como foi Roma, como foi a Espanha. Então, você observa que ali o povo, a cultura, ele tem um histórico imperialistas. Então, nesse momento, nós temos uma confusão entre os nossos conceitos, que temos conceitos espirituais, opiniões, ou que sentimos por uma verdade do que vivenciamos no mundo. Né? Então, entre a ilusão, né, do Prakriti, que Krishna fala, essa energia Prakriti, que nós sentimos na pele, a dor, sentimos a falta, sentimos na pele o quanto é difícil viver no mundo material onde a energia Prakriti se predomina, né? E o que queremos, a espiritualidade, que uma outra frequência, de um outro conhecimento, de uma outra educação, de um outro contexto totalmente diferenciado. Neste momento, há uma dicotomia energética entre o Prakriti e entre o que queremos. Há um choque. Choque de realidades e de culturas. Choque. Isso nos deixa bastante confuso, tá, gente? É bastante complicado lidar com isso. Não é tão simples. Alguma pergunta a mais? Eu queria fazer uma colaboração, Che. Mais uma. Por favor. Porque, assim, eu tô nessas loucuras, eu tô juntando todos os meus livrinhos, eu achei um pequeno que fala sobre karma, e eu não sei pronunciar o nome dele, é Swami, o último é Swami. Eu gostei que ele estava falando justamente esse quesito entre materialidade, energia e espiritualidade. Logo no começo, os primeiros capítulos, e ele vai sempre pontuando com o Bhagavan. Fala aí as letras, Antônio, do nome dele, por favor. O senhor consegue ler? Ai, meu guru, povo. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lê aí. Ele é AC, muito maravilhoso. AC quer dizer a sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cara, e ele fala um pouco disso, que ele difundiu pelo mundo, né? Aí ele fala assim, eu vou ler 2 trechos curtos, assim. Ele diz assim, quando falamos de energia externa ou natureza material, pode surgir a pergunta de quem é a energia, de quem é a natureza. A energia material ou a natureza não age independentemente. Este conceito de natureza é independente é falso. Aí ele fala que, cara, por mais que o ser humano, como a gente... Sou igual o Fabiano, eu vou buscando na história, né? Então, o ser humano conseguiu dominar parte da energia, mas ele quer o principal, que é o espírito, que ele não estuda. Aí ele fala aqui, ó, há muitas universidades, especialmente nos Estados Unidos, e muitos departamentos de estudos, mas nenhum deles estudam esses assuntos. Aí ele fala assim, em Massachusetts, para alguns estudantes, quando eu estava falando, a primeira pergunta que fiz foi: onde está o departamento tecnológico que investiga a diferença que existe entre o homem vivo e o homem morto? Silêncio total. Aí ele disse assim, cara, vocês não vão conseguir nunca, porque vocês estão querendo achar... Vocês creem porque vocês estudaram o corpo vivo e acharam o átomo, acharam energia, acharam luz. Mas quem é o espírito que gera essa luz? Quando vocês descobrirem, vocês vão descobrir Krishna. Ele meio que faz até piada. Se vocês descobrirem esse espírito
que gera toda essa energia, aí vocês me falam que eu tô atrás dele um tempão, eu tô aqui rezando, ó, há anos, tá bom? Então é isso, sabe? Que eu Prabhupada, ele brincava com a inteligência dele, né, Antônio? sabe? Eu achei maravilhoso ele falando, cara, quando você achar justamente a não matéria, a antimatéria, que gerou a antimatéria, o ser que gerou a antimatéria, aí tu me fala, aí eu vou lá ver. E o que é interessante que eu fiquei feliz, Antônio, você está com o livro, né, de Gurudeva, e nós estamos falando desse tópico com o Fabian, né, nesse momento, né? Eu achei incrível isso. Ah, incrível, bateu tudo. O Gurudeva está aí presente com a gente aí. Era para ser falado agora mesmo. Era para ser falado agora. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? A Mercedes está mexendo ali na nossa caixa vedântica. Sabe aquela caixa que você nunca desarruma? Que tem um bocado de coisa, né? Caixa vedântica. Eu botei o nome agora. Eu queria mostrar aqui alguns quadros. Achei lindo, né? Esse de Shiva Parvati Ganesh. Ai, que lindo. Chey. No final da quarentena, quando tiver a prova dos Vedas, aí quem for o primeiro lugar na prova vai ganhar um quadro, tá? A vaca tem nome, Chey? A vaca que é sagrada tem nome? Bhumi. Bhumi. Krishna fala que ele é próprio Bhumi, tá, Antônio? No conhecimento, não, a forma universal, ele fala que dos animais sagrados da Índia, ele é Bhumi. Ele é a vaca sagrada, a mãe, né? Esse outro aqui, ó. Então, Krishna. Esse aqui é Chaitanya Mahaprabhu, que fundou o Harinama Sankirtana, que é uma encarnação de Krishna há 500 e poucos anos. Esse aqui é Nityananda Prabhu, que é o irmão de Krishna, chamado de Baladeva, só que nessa encarnação ele veio como Nityananda. Esse aqui é Gadadhara, Srivasari Goura, esse aqui, e esse aqui é Bhakta Vrinda, um devoto. Então, essa energia é chamada de Panchatattva. É engraçado, né? Porque ela se funde na Prakriti. Ela é a nossa energia protetora. Então, quando eu falo aquele mantra, assim, ó, eu acho que muita gente já ouviu, né? Esse mantra que eu falo. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita, Gadadhara, Srivasadi Goura e Bhakta Vrinda. Então, nós estamos invocando com esse mantra as 5 forças do universo, que é chamado desse quadro ali, chamado de Panchatattva. É pra gente, ó, estamos juntos, tipo assim. E a gente invoca esse mantra de proteção para começar os trabalhos. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhara Srivasadi Goura Bhakta Vrinda. É o Panchatattva, muito conhecido. Assim. A força do Panchatattva. Alguém tem mais alguma pergunta? Bia? Bia? Oi, tá me ouvindo? Ouvindo. Seja muito bem-vinda, Bia. Nos estudos espiritualistas, viu, gente? Bastante mesmo. Tem muita gente leiga por aí. Então tá, gente, vamos fechar os olhinhos. Alguém quer fazer um comentário antes que eu feche? O momento Eu é quero agora. fazer uma pergunta. Desculpa. Pois é. Tu foi abrir para a pergunta, ela te quebrou agora. Acertou, né? Então, Maria, o interessante é que o Gayatri, ele é um semideus, tá, Maria? Ele, na verdade, é uma deusa, um Gayatri, né? Então, aparece aqui na Terra em 3 horários distintos. O primeiro horário distinto que ela se apresenta é 6 da manhã, a Gayatri, logo no nascer do sol. Ele é sempre amarelado,
aquela cor amarelada do nascer do sol, meu guru fala que é a manifestação de Gayatri, a primeira manifestação é o modo da bondade. Chama de crepúsculo, tá, Maria? A segunda manifestação seria meio-dia, outro crepúsculo do Gayatri. E o terceiro crepúsculo, terceiro horário que vai entrar Satyaraja e Tama. Vai entrar Tamaguna, que é o modo da ignorância à noite, a noturna. Então ela se manifesta. Então é falado ali mais ou menos a tradução do Gayatri. E seria pedindo para a deusa Om Burburva Swaha. Pedindo para a deusa que sim, que não é que ele nasceu ou tenha uma ignorância. Que toda aquela ignorância ela seja dissipada de minha mente com a luz do conhecimento. Que a deusa Gayatri ela possa trazer iluminação em minha mente, para que eu não fique na escuridão da ignorância, distorça toda a minha própria vida. Eu estou tentando trazer o conceito não da tradução literal do mantra, tá, Maria? Eu estou trazendo o conceito do Gayatri, da força de iluminação que ele traz. Então, ele é tão forte que os Brahmanes, dentro dos votos que os Brahmanes fazem, eles têm que falar o Gayatri 3 vezes. Só que o Gayatri brahmânico, que é o mesmo Gayatri, então nós falamos a autorização do campo espiritual védico, é que possamos falar a primeira linha do Gayatri, que é o que vamos cantar agora. Só que ela existe 7 linhas Gayatri, tá, Maria? 7. E me parece que essas 7 linhas Gayatri dos Brahmanes, eu não sei porque os Brahmanes jamais vão falar, outros Brahmanes que não sejam da minha escola. Mas eu acho que cada escola ela tem as suas 7 linhas, fora a primeira diferenciada. Então, nos monastérios, nas escolas védicas, que chamam de Gaudiya, eles autorizaram só a primeira linha do Gayatri, que fala isso que eu te falei, que para Deus é dissipar a escuridão da ignorância da minha mente, que possa trazer a iluminação para o meu ser. Dissipe a escuridão da ignorância e traga a iluminação para o meu ser. Então, quando você canta o Gayatri, você está chamando primeiramente o Om, o Deus Supremo, através do mantra Om. Aí você começa Burburva Swaha, né? Desse impessoal. Burburva Swaha. Que dissipe essa luz Burburva Swaha. Traga e se encaixe em minha mente e tire de uma vez por toda a escuridão. Respondeu, Maria, ou mais ou menos? Respondeu muito, muito. Hã? Você não pode me perguntar sobre as outras 6 linhas, tá, Maria? Hã? Internet. O que a Maria está picando? Minha internet é muito ruim aqui, mas muito obrigada. Deu para entender sim. Deu, né? Foi isso. Vamos cantar o Gayatri então, gente? Maria, nós vamos desligar agora. Já está desligado, né? Então, gente, vamos fechar os olhos agora. Para aqueles que ainda não são iniciados, mas já têm mestre espiritual, seja Jesus, seja Lakshmi, Devi, Durga, não importa, né? Assim, gostaria que fechasse os olhos e se conectasse com seu mestre. Pode ser o mestre interno, seu eu superior neste momento, para que a gente pudesse invocar o Gayatri.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiji Namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachad Shacharine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Om. Bhurvat Swaha Tatsavitur Varenyaha Bhargur Devasya Dimahi Dhiyo Yonat Prachodaya Om Bhurvat Swaha Tatsavitur Varenyaha Bhargur Devasya Dimahi Dhiyo Yonat Prachodaya Om Bhurvat Swaha Tatsavitur Varenyaha Bhargur Devasya Dimahi Dhiyo Yonat Prachodaya Om Bhurvat Swaha Tatsavitur Varenyaha Bhargur Devasya Dimahi Dhiyo Yonat Prachodaya Om Bhurvat Swaha Tatsavitur Varenyaha Bhargur Devasya Dimahi Dhiyo Yonat Prachodaya Om Bhurvat Swaha Tatsavitur Varenyaha Bhargur Devasya Dimahi Dhiyo Yonat Prachodaya Om Bhurvat Swaha Tatsavitur Varenyaha Bhargur Devasya Dimahi Dhiyo Yonat Prachodaya Om Shanti 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 Loka Samastra Sokeno Bhavantu Loka Samastra Sokeno Bhavantu Loka Samastra Sokeno Bhavantu. Que
todos os seres de todos os três mundos sejam muito, muito felizes. Antes que a gente encerrasse, na hora do sim, porque teve uma hora que a mente de Arjuna, dentro do campo, ela ficou altamente perturbada. Mais ou menos quase que como está a nossa, né? Pelo menos a minha, neste momento. Né? Então, nesse momento, a mente fica oscilando, a mente fica em devaneios, não sabemos como agir, o que pensar, o que direcionar. Né? Então, a mente de Arjuna, nesse momento do campo, ficou assim, muito confusa. Né? Então, Krishna ele traz uma instrução que eu queria assim, passar, eu senti para passar para vocês, quando ele fala assim, né? Aonde quer que a mente esteja, ó Arjuna, de braços poderosos, aonde quer que a mente esteja, Arjuna, traga-a de volta, sobre o controle do eu supremo. Assim, você não ocorrerá em pecados. Né? Então, aonde quer que a mente esteja, traga-a de volta sobre o controle do eu interno. Assim, não ocorrerás em pecado. Né? Então, o Krishna que quer dizer para a gente, né, da tartaruga, então ele está dando o toque aí da introspecção, do yoga, né? Do recolhimento yógico, como hoje nós falamos da tartaruga, e também está falando da nossa mente. Aonde quer que a mente esteja devaneando, sofrendo por aí, de pensamentos flutuando, então Krishna fala assim, traga de volta sobre o controle do eu interno. Então, queridos irmãos, quando nossas mentes, nesse período meio que turbulento, estiver variando por aí, vamos pegar esse conselho de Krishna, vamos trazê-la de volta e controlar a si mesmo, como bons yogis que somos. Pelo menos vocês. Né? Tá difícil, viu? Tá difícil. Olha, tô cansada de correr atrás da minha mente. Cansada. Você não pode correr atrás da mente, Márcia. Você tem que controlar a sua mente. Ela tem que correr atrás de você. Pois é, não, tá difícil aqui. Calma, vai dar tudo certo. Gente, então boa noite para vocês, tá bom? Muito obrigado em estar com vocês. Olha que a Mercedinha. Boa noite. Boa noite, gratidão. Linda. Te amo. Então, gente, Boa noite, namastê. boa Boa noite. noite. Espero que todo mundo durma bem Boa e noite. tranquilo.